um homem mau, um homem assassino, lançava as pessoas nas prisões, matavam as pessoas, não importava se fosse homem ou mulher. Você quer saber de quem eu estou falando? Fica aí comigo, eu tenho para você uma breve reflexão da Palavra de Deus. Eu sou a Ivete Dona Maria e você é bem-vindo neste canal. Acompanhe comigo essa leitura tão maravilhosa da Palavra de Deus para a gente falar quem foi este homem mau e o que o Senhor Jesus fez na vida deste homem. Para isso, acompanhe comigo essa leitura que está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Ouça esta palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aleluia! Olha só, amados do Senhor, Saulo de Tarso, um homem que perseguia os cristãos. Perseguiam, matava, lançava em prisões. Mas sabe, amados, ele achava que ele estava fazendo certo. Ele achava que, prendendo as pessoas, as mulheres, aleluia, ele estava fazendo o correto, era o certo de fazer. Até que um dia, Saulo estava a caminho de Damasco, como eu li aqui para vocês. E quando ele estava chegando perto de Damasco, veio uma luz do céu, uma claridade, um grande clarão. E Saulo, melhor dizendo, caiu em terra, amados, caiu por terra. E ali os homens que estavam com ele também ouviram a voz. E na hora que Saulo caiu em terra, com aquele susto que ele teve, ele ouviu uma voz e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, assustado, ele disse: Quem é o Senhor que está falando comigo? Ele disse: Saulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Olha só, amados, só aqui a gente já pode entender que quando nós somos perseguidos, caluniados, afrontados, não é a nós que eles estão fazendo, mas sim ao Senhor Jesus, porque Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo não perseguia os cristãos? Saulo não matava homens, mulheres, quem aparecesse? Não lançava nas prisões? Então, o Senhor Jesus disse: você está me perseguindo. Então, amados, pense e creia nisso. Quando Jesus disse a Saulo: por que me persegue? Porque Saulo perseguiu os cristãos. Então, se você está sendo perseguido, não é você que está sendo perseguido, mas sim o nosso Senhor, Jesus Cristo. Aí, o Senhor disse para ele: Saulo, continua o seu caminho, vá até Damasco. Só que aí, amados, na hora que ele se levantou, que ele abriu os olhos, ele percebeu que ele não estava enxergando nada. E ele ficou dependente daqueles homens que estavam com ele. E os homens levaram Saulo até Damasco. E neste mesmo tempo, o Senhor Jesus falou com Ananias, sim, o discípulo Ananias. Disse: Ananias, vá até a rua direita, na casa de Judas, e procura por um homem com o nome Saulo de Tarso. Ananias levou um susto, falou: Senhor, eu ir lá falar com esse Saulo de Tarso? Mas ele é perseguidor,
Ele tem força para lançar qualquer um na prisão. O senhor quer que eu vá falar com ele? E o Senhor disse para Ananias: Ananias, vá, porque ele para mim é um vaso escolhido. Oh, glória a Jesus! E Ananias obedeceu à voz do Senhor. Ele, chegando lá em Damasco, na casa de Judas, encontrou Saulo. De que forma, amados? Orando. Saulo estava orando. Já fazia 3 dias que Saulo não comia e também não bebia, mas ele também já estava orando. Mas ele já sabia que Ananias ia ali. Por quê? Porque o Senhor, amados, já havia mostrado para ele numa visão que Ananias iria procurá-lo. Olha que coisa maravilhosa, que coisa linda, quando o Senhor faz todo um trabalhar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aí, Ananias, então, obedecendo à voz do Senhor, orou por Saulo. E no mesmo momento que ele estava orando por Saulo, as escamas dos olhos de Saulo caíram e Saulo voltou a enxergar. Voltou a enxergar e logo em seguida já começou a fazer a obra de Deus. Já começou a propagar o evangelho do Senhor, as viagens missionárias. Aleluia! Eu, amados, quero confessar uma coisa para vocês. Eu sou fã de carteirinha de Paulo. Glória a Jesus, do missionário Paulo. Para mim, Paulo foi o segundo maior missionário da Bíblia. Primeiro foi Jesus e depois foi Paulo. Porque nesta caminhada de Saulo, o Senhor mudou o nome dele de Saulo de Tarso para Paulo de Tarso. Até o nome o Senhor mudou. Olha só como Deus muda a história, como Deus muda a vida das pessoas. A partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, Ele muda a sua história. Se preciso for, Ele muda até o seu nome. Glória a Jesus. Mas tem uma coisa, amados. Como Saulo padeceu. Como ele sofreu nessa caminhada. Por quê? Porque ele era conhecido como perseguidor dos cristãos. Não é? Ele era conhecido como perseguidor. E aí, ele passou de perseguidor a perseguido, porque começaram a perseguir a Paulo. Os judeus perseguiam a Paulo e queriam matá-lo. Quantas ciladas fizeram para matar Paulo, mas Paulo sempre era avisado. Por quê? Porque Deus tem um propósito, porque Deus tinha propósito na vida de Paulo. Glória a Deus. Amados, você pode me dizer assim, mas Ivete, o que você quer dizer com toda essa palavra? Com esta conversão de Paulo, o que você quer dizer? Olha só, o que essa passagem tão maravilhosa da conversão de Saulo de Tarso para Paulo, convertido a Cristo, traz para nós hoje. Amados, não importa o que você fez, não importa o seu pecado, não importa como está a sua vida, se você tem um encontro verdadeiro com Cristo, Ele muda a sua história. Ele cuida de você, Ele perdoa os seus pecados. Aí você pode dizer para mim e falar, Ivete, mas você nem sabe, tenho tanto pecado. Mas, amados, o Senhor perdoa. Apesar que tem apenas um pecado na Bíblia que Deus não perdoa. Sabe qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo não é perdoado. Mas os outros, amados, os outros pecados, o Senhor perdoa. Ele é fiel, Ele joga no mar do esquecimento para nunca mais esquecer dele, para nunca mais se lembrar dele, melhor dizendo. Você pode dizer para mim, Ivete, olha, mas eu tenho um filho, meu filho está na prisão, você não sabe o que ele fez coisas terríveis e já falaram que não tem mais jeito para ele. Eu posso dizer para você que tem sim, amados, porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, quer salvar a vida dele também, quer perdoar os pecados dele também, quer perdoar os seus pecados, quer mudar a sua história. E Ele vai mudar. Creia nisso, abra o seu coração para o Senhor Jesus, assim como Ele fez com Paulo. Até o nome de Saulo Ele mudou para Paulo. Olha que transformação. O mesmo Jesus que estava lá naquele clarão com Saulo é o mesmo Jesus que está aí onde você está. É o mesmo Jesus que está aqui comigo. É o mesmo Jesus que transforma vidas, que muda a história.
e que salva vidas, que presenteia, que nos abençoa. É o mesmo Jesus, Ele não mudou. O Senhor Jesus não mudou. E neste momento, depois dessa palavra tão linda, tão maravilhosa, eu quero orar por você que está aí do outro lado dessa tela, que ficou comigo até este momento. Feche seus olhos se você puder fechar. Vamos orar, vamos falar com o Pai. Senhor Jesus, na Tua presença nós estamos, ó Pai. Depois de uma palavra tão gloriosa como esta, Senhor, da conversão de Saulo para Paulo, Senhor, da conversão de um homem que perseguia os Teus filhos para um homem que foi perseguido, Pai. Senhor, abençoe cada vida, Jesus, que está ouvindo, Senhor, esta oração neste momento. Visita o coração, visita o lar, Senhor. Transforma a vida, transforma os lares. Salva, Senhor, o esposo, a esposa, os filhos, a família, Jesus. Assim eu te peço, Senhor, crendo numa grande vitória, porque o Senhor é um Deus de vitória. Amém, queridos? Que Deus continue te abençoando poderosamente. Ele te ama e tem um plano na sua vida. Ele quer salvar a sua família. Ele quer que a sua família vá morar no céu com Ele um dia. Amém? E até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Jesus te ama.